Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, motivo de alegria, irmãos, estar entre os irmãos nesta noite. Já fazem muitos anos, né, irmãos? Eu estive aqui a última vez e aprove Deus preparar esta oportunidade para estarmos juntos mais uma vez. Louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo, por esta liderança, por este trabalho, e eu tenho certeza que coisas poderosas Deus ainda tem preparado para a família Mipad, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia nesta noite, livro do Gênesis, capítulo de número 18. Gênesis capítulo de número 18, a partir do versículo de número 11. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já era Sara já havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: Terei ainda eu prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que riu Sara? Dizendo: Na verdade, darei à luz ainda, havendo eu envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti este tempo de vida, e saberá, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não ri, Senhor, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isto, porque riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma. Abraão ia com eles, acompanhando-os, e disse o Senhor: Ocultarei eu o que faço a Abraão, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas nele todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar aos seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça, com juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado isto, segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Caso contrário, eu saberei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ainda ficou em pé diante a face do Senhor. Diga-se comigo: Abraão ficou em pé ante a face do Senhor. Capítulo de número 19, versículo de número 16, diz assim: Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher, pela mão de suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso. Assim tiraram-os para fora da cidade. Glória a Deus. Você que está de pé, tome seu assento, desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Falar de Abraão e Sara é recordar de um casal que tornou-se uma referência de fé, porque Deus decidiu os escolher para que através deles todas as nações da terra viessem a ser abençoadas. E não é por um acaso. Este casal que por Deus foram escolhidos para este propósito, para esta finalidade,
decidiram ingressar em uma jornada de fé em um período de calamidade. Fazia cerca de 150 anos que o dilúvio havia varrido o mundo antigo. E Deus dava à humanidade agora uma nova chance, uma nova oportunidade. Das 3 grandes cidades que se levantaram dentro da Mesopotâmia antiga, Deus, em Ur dos Caldeus, encontrou um homem por nome Abrão, que na contramão do costume do seu povo, da crença do seu povo, este decidiu adorar e exaltar ao único Deus que é digno de ser adorado. Aquilo fez com que a misericórdia de Deus lhe alcançasse, e Deus, a partir deste momento, investisse na vida de um homem para que através de sua família o Senhor pudesse concretizar o plano de salvação para a humanidade. A humanidade que declinava mais uma vez para longe de Deus. A humanidade que mais uma vez falhava. A humanidade que mais uma vez caminhava na contramão daquilo que Deus havia proposto a eles. É através de Abraão que um grande projeto começa a ser traçado. As mãos de Deus se estendem sobre a vida de Abraão e Deus começa a abençoá-lo, a engrandecê-lo. E em meio a tudo aquilo que Deus começa a lhe proporcionar, Abraão demonstra fidelidade. Deus o engrandece, o constitui poder e a ele dá nome, transformando Abraão em um homem poderoso, influente, próspero, senhor de muitos bens, de muitas posses e de muitos servos. Mas Abraão se mantém fiel diante daquilo que Deus lhe proporcionava, testemunhando que o motivo das suas conquistas, das suas vitórias, não era os deuses adorados dentro da Mesopotâmia, era o Criador dos céus e da terra. Deus haveria de provar Abraão. A Bíblia nos mostra que dentro da tenda de Abraão algo começa a acontecer. Conforme o tempo se passa, eles se dão conta que Sara é incapaz de gerar no seu ventre uma criança. Aquilo seria talvez o motivo para que muitos abandonassem a fé. Mas Abraão aprendeu algo que muitos precisam aprender: que a Deus não se adora por aquilo que Ele dá, a Deus se adora por aquilo que Ele é, na beleza de sua santidade. É por isso que Deus, ao ver a sinceridade deste homem em permanecer em fidelidade, mesmo diante desta circunstância, que ao olhar dos homens era uma circunstância irreversível, Ele decidiu abençoar Abraão e através de Abraão abençoar toda a terra. No capítulo 12 do livro de Gênesis, os céus se abrem e Deus manifesta-se a Abraão. E a ele propõe uma aliança de fé. Deus é bem claro e enfático quando diz: saindo da tua terra, da terra de teus pais, e ingressando em uma jornada de fé, pelo caminho que eu, Senhor, quero te conduzir, eu te transformarei em pai de uma grande e poderosa nação na terra. Mas dada esta promessa, outras 9 promessas são dadas a Abraão, a Sara e a toda a sua descendência. Abraão ouve a voz de Deus pela primeira vez. É naquele dia que ele entra a tenda dentro e compartilha daquilo que ouviu, daquilo que sentiu, quando Deus a ele se revelou. Sabe aquele culto em que você retorna para a sua casa, extasiado a saber que Deus se manifestou, que a sua voz foi ouvida, que a sua presença foi sentida? Assim Abraão está entrando na tenda. A fé de Abraão é tamanha naquilo que ele ouviu, que ele vai deixar tudo para trás e vai ingressar em uma jornada de fé, porque o Deus, Criador dos céus e da terra, havia liberado sobre ele promessas. Quem aqui tem promessas da parte de Deus? Abraão recebeu promessas.
e decidiu iniciar uma jornada de fé. Ele não sabia, mas a jornada seria longa, porque na mesma dimensão das promessas que Deus confia a nós, será a jornada a ser trilhada para que nós possamos vivenciar o que Deus projetou sobre as nossas vidas e através de nossas vidas. Não é da noite para o dia e nem de forma instantânea. Abraão, era necessário a ele demonstrar fidelidade, mesmo diante do tempo que haveria de se passar, e ele deveria se manter com a mesma fidelidade, com a mesma fé em que ele saiu daquele culto naquele dia. Abraão vai reunir seus servos e servas e vai compartilhar daquilo que ouve, daquilo que sente com Sara e com um sobrinho de muita estima, alguém que ele tinha por filho e que ele vai convidar para iniciar esta jornada em que nós conhecemos. A Bíblia diz que a partir daquele momento eles ingressam em uma jornada de fé. E ao longo daquela jornada ficaria bem claro que Abraão não estava só, mas o Criador de todo o universo estava com ele naquela jornada. Sobre a orientação de Deus, conforme o caminho que Deus lhe conduzia, Deus o abençoava, o prosperava ainda mais. Ao longo daquela jornada nós vemos que através da fidelidade as bênçãos de Deus começam a ser atraídas, recaindo sobre toda a casa, recaindo sobre todos os servos, recaindo sobre todos os bens. A Bíblia nos mostra que era apenas o início de uma jornada. Abraão não sabia, mas ele caminharia 25 anos antes de carregar no colo aquilo que Deus lhe prometeu no capítulo de número 12. Ele não sabia porque Deus não datou o dia e nem a hora para cumprir. Mas saiba, o Deus que faz promessas, Ele é fiel para cumprir. E se Deus te fez uma promessa, pode o tempo passar, mas a promessa vai se cumprir. Então alegra-te e continua em fidelidade, em perseverança no caminho a qual Deus tem te conduzido, porque se Ele prometeu que vai curar, Ele vai curar. Se Ele prometeu que vai salvar, Ele vai salvar. Se Deus prometeu que vai restaurar, Ele vai restaurar. Porque não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu profetizo que o tempo de Deus é chegado e as promessas se cumprirão sobre a tua vida. Abraão, por Deus, é acompanhado de perto, porque Deus está o conduzindo à luz do caminho. E cá entre nós, o segredo para que vivamos as promessas de Deus é permanecermos. Não existe sombra e nem margem de cumprimento de promessa para quem está fora do caminho. O segredo é permanecer, porque no caminho as promessas de Deus, no tempo dele, elas se cumprem. Elas chegam de forma poderosa conforme Deus prometeu. Abraão, sob a orientação de Deus, vai permanecer, vai vivenciar dias gloriosos, e mesmo sem carregar no colo aquilo que Deus havia lhe prometido, Abraão vai permanecer no altar. Ao longo da jornada de fé, nós vamos testemunhar de Abraão carregando pedra, carregando lenha, acendendo fogo e oferecendo sacrifício a Deus. Mesmo sem carregar no colo aquilo que Deus havia lhe prometido, Abraão vai demonstrar fidelidade. Abraão se porta de uma maneira que muitos dos nossos dias deixaram de se portar. Esperam alcançar, receber o favor imerecido
para adorar como Ele é digno de ser adorado, para buscar como Ele é digno de ser buscado. Eu trago-lhe uma palavra nesta noite e te digo: adora, glorifica e exalta, porque o Deus que fez a promessa já tem dia e hora marcada para cumprir a promessa liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua descendência. Vai adorando, vai glorificando. Pastor, mas ainda não chegou. Pastor, mas ainda não se cumpriu. Vai dando glória misturado com aleluia, porque a promessa ainda pode se cumprir, ainda antes que este ano se finde. Quem crê em promessas que se cumprem, levante a mão e libere um brado de glória a este Deus poderoso. Abraão permaneceu. Oh glória. Em fidelidade Abraão permaneceu, mas permanecer no caminho sem carregar no colo o Isaac é um desafio para muitos. Prova disso, a Bíblia diz que ao meio deste percurso, desta jornada de fé, alguém se deixou seduzir por aquilo que aparentemente estava pronto, estava preparado. No meio do processo, algumas cidades que foram avistadas à beira do Jordão saltaram-lhe os olhos e fez com que um homem que estava no caminho, sobre a bênção de Deus, destinado a viver promessas, viessem a parar na jornada. O sobrinho estimado e tido como filho, um dia olhou para as campinas à beira do Jordão e enxergou um lugar que a Bíblia descreve como um lugar tão belo, que era considerado como o jardim do Senhor. As cidades cercadas de palmeiras imperiais, localizadas nas margens do Jordão, um lugar aparentemente pronto, preparado, próspero, de pastos verdejantes. Mas as cidades aqui referidas eram Sodoma e Gomorra. Ló nesse dia decidiu dar um basta, saindo do caminho e estabelecendo-se em Sodoma, porque aos seus olhos era o melhor a se fazer. Aos seus olhos já não havia o porquê permanecer no caminho, sob a orientação dada por Deus e transferida através de seu tio Abraão. É aqui que ele comete o maior erro de sua vida. Cá entre nós, nesta jornada de fé, vai chegar momentos em que você vai olhar para um lado e para o outro, e algo vai tentar te impulsionar a parar, a desistir, a não mais caminhar, porque aparentemente será o melhor a ser feito, porque este caminho aqui nunca foi fácil, ele é espinhoso, ele é dificultoso, mas é Ele quem nos conduz a viver promessas. É Ele quem nos conduz à vida eterna, ao lugar que nos está preparado na eternidade. Muitas serão as oportunidades que vão surgir ao longo desta trajetória. E muitas das vezes, no momento de frustração, de cansaço, na ausência daquilo que Deus te prometeu há anos, Satanás vai dizer: para, desiste, fica por aqui mesmo. Por que permanecer no caminho se a promessa não se cumpriu? Por que continuar insistindo se a bênção não chegou? Mas entenda uma coisa: o tempo de Deus é perfeito. Não é no nosso tempo, não é conforme a nossa vontade, mas é conforme a vontade de Deus e conforme o tempo dele. Quantos, ao longo desta jornada de fé, vão se encantar por Sodoma, vão se encantar por Gomorra, ficarão pelo meio do caminho, mas nós deveremos permanecer no caminho orientado por Deus, porque este caminho nos conduz a viver o que Deus nos prometeu, e você vai entender isto. A Bíblia diz que ali
Ló encerra a sua jornada, mas Abraão não. Ele não se deixa influenciar pela decisão de alguém que um dia esteve no caminho e decidiu parar. Cuidado, porque muitos serão aqueles que vão parar, que vão se deixar seduzir pela Sodoma deste século e ficarão pelo meio do caminho. Mas lembre-se, Deus lhe fez promessas. Quer um conselho? Não tire os teus pés do caminho e não se esqueça de nenhuma das promessas que Deus te fez, porque o dia e a hora estabelecida na agenda de Deus está chegando sobre a tua vida e a promessa vai se cumprir. Independente da decisão de terceiros, permaneça. Abraão permaneceu no caminho, sabendo que o caminho era no meio do deserto, sabendo que haveria obstáculos, barreiras e dificuldade, mas ele ouviu a voz de Deus um dia, dizendo, permaneça no caminho. E ele insiste, ele permanece. Abraão vai continuar a sua jornada de fé. Na ausência de Ló, ele vai continuar no altar, carregando pedra, carregando lenha, ateando fogo e sacrificando. É claro que o lado humano de Abraão uma hora sentiu a ausência de alguém que um dia esteve no caminho com ele, de alguém que um dia esteve lado a lado com ele, de alguém que um dia foi companheiro de jornada e talvez disse, chegaremos até o final e viveremos as promessas que Deus confiou sobre a nossa família. Haverá momentos em que esta dor, muitas das vezes, vai entrar em nossos corações, porque você vai perceber que muitos são aqueles que param, que muitos são aqueles que desistem, que muitos são aqueles que se encantam pela Sodoma deste século. Mas quando esse dia chegar, lembre-se que através da tua vida Deus pode trazer de volta para o caminho aqueles que se foram. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É através da perseverança de Abraão que a história de Ló não termina da pior maneira, porque Abraão vai permanecer em fidelidade até o dia em que Deus decidiu visitá-lo, para anunciar que no ano seguinte a promessa iria se cumprir. Gênesis capítulo 18 vai relatar exatamente o que acontece. Abraão sentado à porta da tenda no calor do dia, ao longe ele avista 3 varões. O texto vai dizer, o Senhor, ladeado por 2 anjos, transfigurados em corpo de homens, indo em direção à tenda de Abraão, porque o tempo estava chegando. E quando o tempo está chegando, Deus ele fala, Deus ele se manifesta. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Eu quero acreditar que através desta palavra Deus está falando, Deus está se manifestando, e o tempo de viver o que Deus te prometeu há anos atrás está chegando. Então levante a mão para receber, porque promessas antigas virão à tona e o nome do Senhor será glorificado através da tua vida, através da tua família, através da tua descendência. A Bíblia diz que Deus visita Abraão no calor do dia. Abraão não estava ausente na fé, permanecia em fidelidade. Tanto que ao avistar aqueles 3 seres vindo em direção à tenda, de imediato ele anuncia a Sara, prepare o melhor alimento, porque o Senhor está vindo. O Senhor está a caminho. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que naquela oportunidade Abraão oferece o seu melhor. A missão de Deus nesta oportunidade era confirmar a promessa e selar que no ano seguinte Sara, mesmo tendo 90 anos de idade, e Abraão, mesmo tendo 100 anos de idade, iriam carregar no colo o filho da promessa. Pastor, mas tanto tempo? É no tempo de Deus.
é na hora certa em que as promessas devem se cumprir. Parece loucura, tanto que do lado de dentro da tenda Sara riu quando ouviu. Questionou a si mesma, dizendo: como eu carregarei no colo um filho, sendo eu uma mulher de idade avançada? Olha para Abraão, meu esposo, já tem seus 100 aninhos. Como nós carregaremos no colo uma criança? E o Senhor ouviu e disse: assim como eu prometi, eu vou cumprir. Oh glória! Porque o tempo não pode apagar as promessas que Deus confia aos seus escolhidos. Então eu ressalto a você: se Deus te fez a promessa, espera no tempo dele, porque a promessa vai acontecer. Olha isso, Deus confirma a promessa e diz: no ano seguinte, Sara, você vai carregar no colo o menino. O texto vai dizer que Deus iria se retirar, porque os 2 seres que o acompanhavam se ausentam e seguem em direção à cidade de Sodoma e Gomorra, porque havia um propósito e uma missão de justiça estabelecida sobre aquele lugar. Mas olha o que o texto vai dizer. O Senhor para e conversa consigo mesmo, dizendo: por que ocultar de Abraão o que eu desejo fazer? Visto que este homem é diferente, visto que este homem já demonstrou fidelidade e fé, visto que eu sei que ele ordenará a sua casa conforme o caminho que lhe foi ensinado, ele é fiel, ele é temente, ele é reto, por que ocultar dele? Ele é diferente. Olha isso, a fidelidade na vida do crente faz toda a diferença. Abraão não era mais um, Abraão era um homem que os céus reconheciam como alguém que era fiel ao Criador de todas as coisas. Por isso Deus para e diz: Abraão, visitarei a Sodoma, porque o pecado produzido naquele lugar chegou às minhas narinas, recebem mau cheiro as práticas pecaminosas naquele lugar. Por isso eu desci para fazer justiça. Visitarei a terra e confirmarei se todas as práticas conforme aquilo que recende ao meu trono tem sido feito naquele lugar. Então eu farei juízo. Por que Deus revela isto a Abraão? Porque Deus, na sua infinita graça e sabedoria, ele sabia que dentro de Sodoma havia alguém que era sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne de Abraão. Alguém que um dia caminhou pelo caminho, alguém que um dia esteve lado a lado a ele naquela jornada de fé, mas não suportou o processo e se encantou por Sodoma. É por isso que Deus está dizendo a Abraão: eu farei juízo, visitarei aquela terra e farei juízo. É como se Deus estivesse dizendo: infelizmente, eu farei juízo contra aquele lugar. Ainda que Ló esteja lá, eu farei juízo. A Bíblia diz que o Senhor iria seguir, mas Abraão permaneceu de pé diante da sua presença. Oh glória a Deus! Como é fundamental estarmos de pé diante a presença de Deus. Como é precioso aquilo que é visto no olhar de Deus quando alguém está na posição. Oh glória! Deus iria se retirar, mas ele olhou e viu que Abraão está de pé. Ele olha para Abraão e Abraão indaga dizendo: Senhor, eu sei que não sou digno, eu sei que não sou merecedor, mas permita-lhe eu lhe fazer uma pergunta. Destruirás tu o justo com o ímpio? E se naquele lugar, porventura, houvesse 50 justos, o que o Senhor faria? Destruiria aquele lugar, tanto justo quanto ímpios? Longe de ti fazer tal coisa.
Afinal de contas, não faria justiça o juiz de toda a terra? A Bíblia diz que Deus dá ouvidos a um homem, porque não era qualquer homem, era um homem reto e justo diante de Deus. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Deus decide responder a Abraão, dizendo: Abraão, se houver 50 justos em Sodoma, eu poupo a cidade inteira por amor a esses. O Senhor iria se retirar, mas Abraão permaneceu de pé na presença do Senhor. Pela segunda vez, Abraão vai indagar, dizendo: Senhor, eu sei que sou pó, sou cinzas, não sou merecedor de questionar absolutamente nada, Senhor. E se houvesse 40 justos naquele lugar, ainda assim destruirias? E o Senhor, mais uma vez, pela sua misericórdia, lhe responde: por amor aos 40, eu livraria todo lugar. Quando o Senhor iria se retirar pela terceira vez, Abraão permaneceu ainda de pé. E pela terceira vez ele disse: Senhor, eu sei que não sou merecedor de indagar, de questionar absolutamente nada, mas eu preciso lhe perguntar mais uma vez: e se houver naquele lugar 30 justos, o que o Senhor fará? Pela vida destes justos destruirás justos e ímpios, Senhor. E Deus, pela terceira vez, pela sua misericórdia e graça, diz a ele: por amor aos justos, eu livro todo lugar. Por amor aos justos, eu poupo todo lugar, Abraão. Pela quarta vez, pastor Marcelo, Deus iria se ausentar, mas alguém permaneceu de pé na presença dele. Oh glória! Crente na posição é outra coisa. Oh glória! Crente que é coluna de intercessão é outra coisa. Por quê? Porque quando você está na posição e você ora, Deus ouve, Deus responde, oh glória! E Deus não fica de braços cruzados. Por quê? Porque Deus te conhece, Ele sabe quem é você, sabe o que você renunciou para permanecer no caminho, sabe o que você deixou para trás, para hoje estar neste lugar, adorando e glorificando ao único Deus que é digno de ser glorificado. Crente na posição é diferente, ele mexe com o coração do Pai. É por isso que Deus, mais uma vez, pela quarta vez, dá ouvidos a Abraão. E Abraão contesta mais uma vez, dizendo: Senhor, e se houvesse ali 30? E se houvesse ali 20? E se houvesse ali 10? E em todas as respostas Deus deixou bem claro: por amor aos justos, por amor aos fiéis, eu livro, eu guardo, eu protejo. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. A Bíblia nos mostra que Deus permaneceu ali, dando atenção a alguém que estava na posição. Oh glória! Às vezes nós olhamos no espelho e julgamos não ser nada, mas Deus tem um imenso amor por você, porque Ele sabe da onde Ele te tirou e o que você suportou para chegar aonde você chegou. Oh glória! Quando você dobra o joelho, meu irmão, o céu se abre, e enquanto você está intercedendo, existe um Deus que pode livrar, existe um Deus que pode guardar, existe um Deus que pode dar escape por amor a ti. Abraão aqui não está colocando em xeque a fidelidade de Ló, seu sobrinho, porque a esta altura Ló está totalmente entregue a Sodoma, contaminado pela região que lhe saltou os olhos, as práticas pecaminosas adotadas naquele lugar já eram presentes na vida de Ló. Mas Abraão não. Abraão ainda era fiel, era temente e reto
diante de Deus. É como se Abraão estivesse dizendo: Senhor, olha para dentro do meu coração. Se há fidelidade em mim, se há retidão em mim, por amor a isto, Senhor, o que o Senhor pode fazer? Abraão está na posição de intercessor. Quantos aqui são intercessores pela sua casa? Talvez você que está aqui hoje adorando, glorificando a Deus, um dia já esteve lado a lado com alguém que hoje está lá em Sodoma, no tráfico, na prostituição, escravo das drogas, nos vícios, nos prazeres que esta Sodoma que nos cerca tem impregnado a esta geração. Talvez alguém que um dia esteve aqui, hoje está lá. Alguém que um dia esteve assentado aqui, glorificando, exaltando, adorando, parou na caminhada, está lá fora. Mas enquanto você estiver aqui, oh glória a Deus, enquanto você estiver na posição, ainda há esperança de salvação, oh glória. Ainda há esperança para que Ló retorne pelo mesmo caminho por onde foi. Tem Abraão aqui, tem Sara aqui, que está no caminho em fidelidade. E eu quero te dizer que através da tua vida, Deus ainda vai salvar. Que através da tua vida, Deus tem dado livramento, Deus tem dado escape. Através da tua fidelidade, da tua intercessão, tem anjos pelejando lá fora. Porque da mesma forma que a destruição iminente de justiça viria sobre Sodoma, está chegando o dia em que esta terra conhecerá a face de justiça de Deus. Está chegando o dia em que Deus derramará a sua ira sobre a terra, porque os pecados recendem mau cheiro ao trono de Deus. É por isso que Deus está bradando ao seu povo, está direcionando Abraão e Sara para interceder. Porque o crente que intercede e que está na posição se torna o motivo do retorno dos Lós que se foram. Oh glória a Deus. Enquanto você estiver na posição, eu profetizo, o diabo não vai tocar, a morte não vai atingir. Pastor, por quê? Porque você está aqui na posição, em retidão, em fidelidade, renunciando pecados, prazeres, insistindo no caminho que Deus tem te orientado desde o dia em que você dobrou o joelho e reconheceu Ele como Salvador de sua vida. Como é poderoso o poder da intercessão. Como é poderoso o poder do joelho que se dobra. Talvez você até esse dia tenha olhado no espelho dizendo: não surte efeito, parece que eu oro e o céu está fechado, parece que quanto mais eu luto a situação só piora. Deus marcou esta noite para te visitar e para te dizer: eu vou entrar onde ninguém pode entrar, para salvar, para resgatar. Aguarda, porque pelo mesmo caminho que foram, eu vou trazer de volta. Pastor, eu tenho alguém na minha família que um dia pregou, profetizou, está de volta no tráfico. Pastor, um dia evangelizou, um dia adorou, está de volta na prostituição, está de volta na feitiçaria. Não te preocupa, permanece na posição, permanece de pé na presença de Deus, porque Abraão permaneceu de pé e Deus deu a ordem. Quem crê que Deus dá ordem? Deus deu ordem
aos 2 anjos que estavam incumbidos de destruir Sodoma, de fulminar aquele lugar, e disse: visite alguém antes, porque tem alguém aqui de pé, tem alguém aqui intercedendo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E quando o crente intercede, Deus envia anjos para pelejar, para guerrear, oh glória, para dar escape, para dar livramento, para despedaçar as obras do diabo. A Bíblia diz que os 2 anjos foram à casa de Ló, bateram aquela porta, e quando a porta se abriu, Deus, pela sua misericórdia, dava a Ló a oportunidade de sair, dizendo: a terra vai ser destruída, sai. Sodoma será visitada com fogo, sai. Você sabia que através da tua fidelidade, Deus já está batendo a porta daquele coração? Lá naquela madrugada, Deus está enviando alguém lá com um folheto para dizer: Jesus te ama, volta para Ele. Lá naquele bar, em algum momento Deus está utilizando de alguém para ir lá e dizer: sai daí, porque aí não é o teu lugar, tu tens chamada, Deus te escolheu, volta para o caminho, porque você está na posição, oh glória, porque você está de pé na presença de Deus. A Bíblia diz que a Ló foi dada a oportunidade, mas atente para isso, para nós concluirmos. Ló não queria sair. O prazer que lhe rodeava era tão grande que Ló não teve forças para sair. Olha o texto que lemos, capítulo 19, versículo 16 do Gênesis. Ló demorava-se a sair, mesmo tendo sido avisado, orientado acerca da destruição que viria. Isso é familiar aos nossos ouvidos, porque muitas das vezes existe alguém que nós amamos, que é sangue do nosso sangue, que um dia esteve no caminho e está lá fora, que mesmo ouvindo, endurece o seu coração, sim ou não? Que mesmo sabendo que os céus vai se abrir, a igreja vai ser arrebatada e a grande tribulação vem sobre a terra, ainda estão lá. Mas não te preocupa, permanece onde você está, de pé na presença de Deus. Pastor, por quê? Porque Ló não desejava sair, mas tinha alguém orando por ele, tinha alguém intercedendo por ele. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor arrancaram Ló de dentro da cidade de Sodoma. Mas não saiu só, sua esposa, suas 2 filhas também saíram. Por quê? Porque tinha alguém intercedendo por ele. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida nesta noite e te dizer que haverá salvação na tua parentela. Eu quero te dizer que haverá salvação na tua família. Feche os teus olhos por um minuto, porque talvez você está aqui alegre, feliz de estar na presença de Deus, mas quantos lá estão caídos? Abandonaram o caminho, pararam da caminhada, e você convida, você chama, e parece que o convite entra por um lado e sai pelo outro. Parece que não há desejo de retornar para o caminho, mas Deus está te dizendo: permanece na posição, permanece de pé, porque está havendo uma guerra, uma peleja no mundo espiritual. E se você permanecer em fidelidade, se você permanecer confiando, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser ainda antes que este ano se finde, você testemunhando, entrando por essas portas, pelo mesmo caminho que foram aqueles que estão caídos, aqueles que pararam na caminhada, aqueles que estão de volta no vício, no tráfico, aqueles que estão de volta nos prazeres de Sodoma. Eu te convido neste momento a ficar de pé. Levante as suas 2 mãos agora em direção à sua casa.
porque nós vamos orar. Nós vamos interceder neste momento. Eu creio que Deus ainda envia anjos de guerra. Eu creio que Deus ainda envia anjos de peleja. E enquanto você e eu estivermos orando aqui, Deus vai estar dando livramento lá, vai estar dando escape lá, vai estar fechando a cova lá, vai estar tocando naquele coração lá, oh glória. Deus não erra o endereço. Deus vai entrar lá naquela viela, vai entrar lá naquele presídio, vai entrar lá naquele hospital, lá naquela boca, Ele pode todas as coisas. Levanta a tua mão com fé e autoridade e começa a interceder pela tua casa agora, por aquele que caiu, por aquele que tropeçou, por aquele ou aquela que parou na caminhada, que há anos está lá fora e parece ser inatingível, irreconciliável. Eu quero te dizer que enquanto você está orando aqui, enquanto você está intercedendo aqui, tem anjos sendo enviados lá agora. Tem cadeado sendo quebrado, tem corrente sendo despedaçada, tem alguidar sendo quebrado agora. Ora, porque enquanto você ora, tem algo acontecendo lá. Oh, haverá salvação na tua parentela, haverá resgate na tua parentela. Deus vai te dar motivos para sorrir. Deus vai alegrar o teu coração, oh glória. Se prepare, porque da mesma forma que Abraão testemunhou do retorno de Ló para o caminho, você vai testemunhar. Eu profetizo o levantar do caído, o libertar do oprimido hoje, da tua parentela, na tua casa, na tua família, na tua descendência. Não se assuste se por esses dias o telefone tocar e do outro lado alguém dizer: eu voltei para Jesus, eu voltei para o caminho. Não se assuste se na outra linha alguém dizer: ora por mim, porque eu quero me reconciliar com Cristo. Todos os projetos do adversário contra a tua parentela, contra a tua família, estão caindo por terra agora. Se Satanás havia projetado morte, Deus está estabelecendo vida aqui. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus vai colocar um testemunho em teus lábios, e você vai dizer: ele voltou, ela voltou para a presença do meu Deus. Eu profetizo que sobre essas cadeiras que ainda estão vazias, Deus está trazendo de volta quem caiu. Deus está trazendo de volta quem parou. Deus está trazendo de volta quem se deixou encantar por Sodoma. Todas as correntes estão quebradas hoje. Levante a sua mão com fé e autoridade agora e diga assim: eu creio que
que testemunharei do que Deus está me prometendo hoje, através desta palavra. Diga com fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor.